Olá, você é da área da saúde e nunca ouviu falar ou não entende bem o que é pirâmide de evidência? Então esse vídeo é para você. Vem comigo! Eu sou a Paula Menezes, doutora em Ciências da Saúde e faço parte do canal Seja PhD, Desmistificando a Pós-Graduação. No vídeo de hoje, eu vou falar de uma forma simples e direta o que é, para que serve e por que uma pirâmide de evidência é importante. Por isso, eu já vou te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Uma pirâmide de evidência também pode ser chamada de níveis de evidência, e ela foi relatada pela primeira vez no Canadá em 1979. Uma pirâmide de evidência ela é construída com estudos baseados na metodologia, ou seja, no desenho experimental que esses estudos vão apresentar, bem como na validade e na aplicabilidade desses estudos na vida do paciente. Nessa pirâmide, são classificados os tipos de estudo baseados na sua evidência clínica e também científica. Essas decisões elas vão fornecer o grau de evidência, ou seja, a força de recomendação desses trabalhos. É por isso que nas diretrizes terapêuticas, por exemplo, para a hipertensão, vai ter escrito lá, nível de evidência 1A, ou seja, se o nível é 1 e é A, isso significa que é o nível de evidência mais forte, ou seja, significa que existe consenso entre os médicos para que aquela estratégia terapêutica ela seja indicada para o paciente. A classificação dos níveis de evidência ela foi definida de acordo com a necessidade de aproximar o conhecimento científico da prática clínica, pois existe muita pesquisa sendo realizada, mas nem todo artigo científico ele pode ser usado pelo médico para decidir qual é a estratégia terapêutica que ele vai usar com aquele paciente. Dessa forma, os artigos são classificados nessa pirâmide e eles são definidos de acordo com o tipo do artigo e com a qualidade metodológica que esse artigo possui. Antes de falar sobre a classificação dos artigos na pirâmide de evidência, é interessante a gente discutir quais são esses tipos de artigos. E eu vou fazer isso através de um exemplo. Então imagine que você é um médico ou uma médica e tem um paciente que foi picado por uma cobra, só que essa é uma cobra muito diferente. Você nunca ouviu falar sobre ela, portanto você não sabe qual é a melhor forma de tratar esse paciente. E aí você vai fazer uma busca rápida na internet e acha 5 artigos. Agora eu vou falar para você qual era o teor de cada um desses 5 artigos. No artigo 1, era de um médico chinês que estava descrevendo como foi que ele tratou um paciente que chegou no consultório dele picado por uma cobra semelhante à que atacou o seu paciente. O artigo 2 era um artigo em que um médico austríaco ele testava um soro antiveneno associado com um produto natural. E aí ele testava isso em 2 grupos. Um grupo de pacientes que tinham sido picados pelo mesmo tipo de cobra que picou o seu paciente, e outro grupo que recebeu esse mesmo tratamento, só que com pacientes que foram picados por diferentes tipos de cobra. O artigo 3 falava de um estudo que acompanhou por 2 anos, entre 2013 e 2015, americanos que foram picados por diferentes tipos de cobra, inclusive essa cobra que picou o seu paciente. O artigo 4 era um trabalho que foi executado por um brasileiro. Esse brasileiro ele desenvolveu um novo produto para tratar picadas de cobra. E aí ele pensou no seu trabalho, em dividir os pacientes em 2 grupos. Só que dividir esses pacientes de uma forma aleatória. Um grupo seria o que recebia o tratamento novo que ele desenvolveu, e o outro grupo receberia o tratamento padrão que já é utilizado na prática clínica, o soro padrão, certo? Só que não era esse pesquisador que iria administrar. Quem iria administrar era o segundo investigador que não sabia a que grupo cada paciente daquele pertencia. O artigo 5 era um artigo que ele reunia um resumo de 37 artigos diferentes que falavam sobre tratamento com picadas de cobra, inclusive com essa cobra aí que atacou o seu paciente. Por ele ter esse número grande de artigos em que ele fazia esse resumo, 37, esse estudo também ele tinha uma meta-análise, que meta-análise é uma análise estatística dos dados analisados nesse trabalho. Então, diante desses 5 artigos, qual deles você escolheria para tomar a decisão e definir qual seria o tratamento que você iria sugerir para o seu paciente? Se você respondeu o artigo 5,
você está correto. O artigo 5, ele é um artigo de revisão, ou seja, ele engloba vários tipos de trabalho. Isso significa que você não precisaria ler diversos trabalhos. Só lendo essa revisão você já teria o nível de evidência que você precisa para definir o tratamento do seu paciente. Se você observou bem, o que eu fiz aqui quando eu falei dos 5 tipos de estudo? Eu falei como que eles foram desenvolvidos, né? Eu falei do desenho experimental, como esses estudos eles foram realizados. E é isso que define qual é o tipo de estudo que a gente vai ter. No nosso exemplo, o artigo 1 era um estudo de caso, onde um médico, né, ele falava o relato de um paciente que ele atendeu, ele não tinha como comparar com outros pacientes. O artigo 2 era um caso controle, onde o pesquisador tinha 2 grupos e aí ele testou o mesmo tratamento em um grupo que tinha sido exposto àquela cobra que você estava interessado e o outro grupo que foi picado por diversos tipos de cobra. Então você tinha aí um grupo que foi exposto e um grupo que não foi exposto àquela cobra. O artigo 3 era uma coorte, onde ela observava ao longo de 2 anos quais eram os tipos de picada de cobra que aconteciam entre os americanos e principalmente quais eram as principais estratégias de tratamento que eram utilizadas e se elas eram efetivas. O estudo 4 era um ensaio clínico randomizado, ou seja, eu testava, o pesquisador ele testava um produto em 2 grupos de pacientes, um era o controle, né, e outro era o grupo teste. O pesquisador queria aplicar esse produto, ele não sabia a que grupo cada paciente pertencia, ou seja, ele estava cego, ele não sabia. E tinha também envolvido nesse estudo um aspecto de aleatorização, onde os pacientes eles eram distribuídos de forma aleatória em cada grupo. Essas são as características que definem um ensaio clínico randomizado. Até porque a aleatorização é a mesma coisa que randomização. Já o estudo 5 se tratava de uma revisão sistemática, ou seja, eu peguei 37 artigos, analisei quais eram as características deles, escrevi um único local, quais eram as opções de tratamento, por que elas eram melhores, eu fiz uma análise estatística, ou seja, uma meta-análise, para eu dar um maior poder de decisão e mostrar qual era o tratamento mais efetivo. Os estudos que eu acabei de falar podem ser classificados de acordo com a sua evidência científica. Ou seja, aqueles estudos, a exemplo do relato de caso, que ele não tem um poder de comparação, que ele trata só de um paciente, ele é considerado como de baixa evidência e ele vai estar aqui na base da minha pirâmide de evidência. Existe uma variação dos relatos de caso, que são as séries de casos, onde o médico ele vai acompanhar um número restrito de pacientes, por exemplo, de 3 a 6 pacientes, e também não existe um poder de comparação aí. É um simples relato de 6 pacientes diferentes. Ainda na base da pirâmide, nós temos os estudos de pesquisa básica, que incluem aquelas pesquisas com animais e com células. Depois desses estudos de baixa evidência, nós vamos ter, na sequência da pirâmide, da base ao topo, os estudos de caso-controle. Depois dos estudos de caso-controle, nós temos os estudos de coorte, seguidos pelos ensaios clínicos randomizados e as revisões sistemáticas. Naquele exemplo que a gente estava trabalhando antes, né, do médico lá que recebeu um paciente que foi picado por uma cobra desconhecida, a proposta era que você escolhesse qual seria o tipo de estudo que definisse a maior evidência para te ajudar a tomar a decisão na hora de prescrever o melhor tratamento para o seu paciente. E você respondeu que esse tratamento deveria ser baseado em uma revisão sistemática. Por quê? Porque a revisão sistemática é aquela que tem o maior nível de evidência no topo da pirâmide. E se essa revisão sistemática ela foi realizada com estudos que são ensaios clínicos randomizados, essa é a revisão que a gente chama de top das tops. Por que eu estou fazendo aspas? Porque você pode fazer uma revisão sistemática de qualquer tipo de estudo. Você pode fazer uma revisão sistemática de um caso controle, por exemplo. Mas o que acontece é que você pode ter um viés muito grande, ou seja, muitas variáveis que vão dificultar a compreensão do seu resultado. E aí, por isso que você não pode dizer que a evidência de uma revisão sistemática de um ensaio clínico, ela é igual à evidência de uma revisão sistemática de caso controle. Nesse caso, embora elas ainda estejam no topo da pirâmide, mas a qualidade desses estudos ela é diferenciada. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo algumas referências sobre esses tipos de estudo, caso você queira
se aprofundar um pouco mais neles. Mesmo essa classificação tendo sido definida em 1979 como uma necessidade que os profissionais da medicina tinham de ter uma base científica para a tomada de decisão na sua prática clínica, ainda assim os pesquisadores sempre continuaram discutindo esse modelo de pirâmide. E em 2016 foi publicado um estudo muito interessante na revista BMJ Medicina Baseada em Evidências, intitulado Nova Pirâmide de Evidência. E agora eu vou te mostrar no quadro qual é a nova proposta que esses pesquisadores apresentam para a pirâmide de evidência. Essa é a nossa pirâmide de evidência atual, onde nós temos, na base, os estudos de pesquisa básica envolvendo animais e células, depois, os relatos e séries de casos, seguidos pelos casos controle, coorte, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas com meta-análise. Dessa forma, o nível de evidência ele segue essa orientação aqui, da base ao topo. O que os pesquisadores de Minnesota propuseram em 2016 foi dizer que, ao invés de nós termos linhas que sugerem que os artigos eles tenham o mesmo nível de qualidade, que ao invés disso nós tenhamos curvas. Por que curvas? Porque dentro do mesmo tipo de estudo nós podemos ter qualidades diferentes desses estudos. Por exemplo, em um estudo de caso controle, eu posso ter um estudo com elevada qualidade metodológica, um desenho experimental excelente, com poucos vieses no estudo. E nesse mesmo tipo de estudo, um estudo de caso controle, eu posso ter um artigo com vários vieses, com a qualidade metodológica baixa, e eu não posso dizer que eles estão no mesmo nível de qualidade. Por isso que é mais sensato usar as curvas ao invés de linhas. Outro dado ainda mais interessante que esse artigo trouxe foi dizer que no topo da pirâmide a gente deve ter os ensaios clínicos randomizados. Por quê? Porque se as revisões sistemáticas são aqueles estudos que eles podem ser realizados com qualquer um desses tipos de estudos aqui, por que ela tem que estar no topo? Isso dá um olhar de que ela é diferente. Por isso que esse estudo propõe que a revisão sistemática com meta-análise, ela é, na verdade, uma lente sobre todos esses outros estudos. Afinal de contas, a revisão sistemática ela tem um olhar sobre todos os outros tipos de estudo. Por isso, ela deve sair do topo e vir, então, se transformar em uma lente sobre esses tipos de estudo. E é por isso que eu achei essa análise tão interessante. Por quê? Porque é uma percepção que ela faz todo sentido, né? Se a gente parar para pensar direitinho, realmente as revisões sistemáticas elas não devem estar aqui em cima, elas têm que realmente ser um olhar sobre os outros tipos de estudo. Para o estudo ser considerado de boa qualidade, é necessário observar a metodologia. Dentro da metodologia, nós temos o desenho do estudo. É lá onde você deve descrever qual foi a forma de randomização da pesquisa, ou seja, como que você fez o sorteio dos seus pacientes para cada grupo. Foi um sorteio manual ou foi um sorteio baseado em algum site? Como que você cegou os avaliadores da pesquisa para evitar resultados falsos positivos? Quantos pacientes tinham na sua pesquisa? Como que você selecionou esses pacientes? Quantos deles desistiram? Por que eles desistiram? Então, todas essas informações e muito mais, como o local de estudo, qual era a infraestrutura daquele local, enfim. Todas essas informações, elas fazem parte do desenho experimental e elas vão definir qual é o tipo de estudo que você está trabalhando. A qualidade do estudo, ela depende de quão bom foi o método que você utilizou na sua pesquisa e de qual é o menor risco de você ter variáveis que vão deixar o seu resultado confuso. A qualidade desses trabalhos impulsiona a força de recomendação, que é uma das etapas mais importantes da pesquisa translacional, ou seja, daquela pesquisa que sai da bancada e se aproxima do paciente. É por isso que é tão importante termos pesquisas com alto nível de evidência para ajudar os profissionais de saúde na tomada de decisão. Não é à toa que os trabalhos que são utilizados na elaboração das diretrizes terapêuticas são as revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados, principalmente se elas tiverem meta-análise. Há muito tempo,
nós vivemos na era da medicina baseada em evidências. Depois de a gente ter conversado sobre vários tipos de estudo e como eles se classificam na pirâmide da evidência, você pode estar se perguntando qual é a situação em que você vai usar cada tipo de estudo desse. E é por isso que eu vou fazer um resuminho sobre eles agora. Para qualquer que seja a pergunta de pesquisa clínica, você pode usar uma revisão sistemática e fazer uma meta-análise a depender do número de artigos que você tenha para analisar. Já se a sua pesquisa ela envolve tratamento, prevenção e etiologia, você pode usar qualquer um dos tipos de estudo que nós falamos nesse vídeo. Pode ser série de casos, pode ser caso-controle, pode ser coorte, bem como ensaio clínico randomizado e revisão sistemática. Já se o seu estudo for de diagnóstico, você só pode utilizar ou uma coorte ou um ensaio clínico randomizado. Caso a sua pesquisa seja de prognóstico, você pode utilizar uma coorte, uma série de casos ou estudo de caso-controle. O que vai definir mesmo o tipo de estudo que você vai realizar vai ser a sua pergunta de pesquisa, a disponibilidade de tempo que você tem para realizar essa pesquisa e também qual é a infraestrutura que você disponibiliza para conduzir o seu trabalho. E eu tenho uma dica extra para você. Os níveis de evidência não têm nada a ver com o fator de impacto, certo? Por quê? Porque, por exemplo, um estudo com animais ou com células que tem um nível de evidência ainda menor do que um relato de caso, ele pode ser publicado em uma revista de alto fator de impacto, como a Nature, por exemplo. Mas é claro que quando você tem um trabalho que é um ensaio clínico, ou que é um trabalho que tem uma maior evidência científica, que tem um design experimental mais bem elaborado, a chance de você publicar em uma revista de elevado fator de impacto, ela se torna maior. Então, resumindo, na nossa pirâmide de evidência, nós vamos ter na base os estudos de pesquisa básica, que incluem ensaios com células, ensaios com animais, seguidos pelos relatos e séries de casos. Depois nós temos os caso-controle, coorte, ensaio clínico randomizado e no topo da pirâmide nós temos as revisões sistemáticas com meta-análise. Lembrando que as revisões sistemáticas elas podem ser realizadas com qualquer um desses tipos de estudos que aqui foram mencionados. É importante lembrar que quem vai definir o tipo de estudo que vai ser realizado vai ser primeiro e principalmente a sua pergunta de pesquisa, seguido pelo tempo que você tem disponível para realizar essa pesquisa e também da infraestrutura que você vai ter para conduzir o seu estudo. Um estudo de alta qualidade, com grau de recomendação elevado, ele requer um excelente delineamento da pesquisa. E quanto maior o grau de recomendação, maior nível de evidência, maior vai ser a chance do seu trabalho contribuir para a tomada de decisão dos profissionais de saúde. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Ainda ficou alguma dúvida sobre pirâmide de evidências? Se você ainda tem dúvidas, deixa nos comentários também alguma sugestão para novos vídeos. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo com aquele seu amigo que também precisa dessas dicas. Até a próxima!